Boa tarde, noite a todos, meus amados amigos e irmãos. Quero lhes saudar com a graça, a paz, a misericórdia, o amor e a bondade do nosso Deus. O nosso Deus tem sido misericordioso para conosco, tem sido bondoso, tem feito com que nós pudéssemos estar cada dia usufruindo das suas bondades, das suas misericórdias. Estamos aqui nessa tarde para trazermos uma reflexão, irmãos, que se encontra lá no livro de Filemon. Nós queremos trazer aqui uma reflexão sobre a epístola que Paulo escreveu a Filemon, o qual ele apresentava o seu escravo em Cristo, Onésimo, que também outrora fora escravo de Filemon. Os relatos que nos falam sobre o livro de Filemon é pouquíssimo, mas pelo que a gente procura conhecer, Onésimo era um escravo fugitivo de Filemon, ali, que era um grego, e era da cidade de Colossenses, e Onésimo era um escravo, como nós já falávamos, refugiado dos pertences de Filemon. E nessa desavença, nesse tempo que ele levou fugido, que ele fugiu das garras de Filemon, ele se converteu ao Evangelho. E Paulo coloca-se como sendo um filho dele, Onésimo sendo filho dele, tirado das entranhas, um filho como também tirado das entranhas de sua mãe. E Paulo também assim coloca Onésimo como sendo escravo dele, e coloca muito bem como sendo o próprio Paulo, prisioneiro de Cristo, onde na prisão ele gerou Onésimo. E nós queremos trazer essa reflexão para os irmãos como uma colocação de que a preocupação daquele que gera um filho, que adota um filho, de ver um filho, uma consideração, um respeito, um cuidado. Porque Paulo, ele já conversa com Filemon, também já convertido ao Evangelho, e pede para que Filemon receba Onésimo. Porque Paulo não estava podendo naquele momento cuidar dele, porque estava aprisionado. E ele faz uma carta a Filemon e pede a Filemon que receba Onésimo e tome conta dele, não como ele tomava antes, como Filemon era um escravo, como Onésimo era um escravo de Filemon, mas Paulo pede que ele receba-o como agora um irmão em Cristo Jesus. E nós podemos ver e observar que Paulo, apesar dessas recomendações que ele faz a Filemon sobre Onésimo, ele diz: olhe, observe uma coisa, se ele te dever qualquer coisa do passado, se tem qualquer dívida, ponha na minha conta, que eu te pagarei. Então, cuidado que Paulo teve com Filemon em reservar um local seguro para ele. Parece até uma utopia a segurança que Paulo ofereceu a Onésimo ser na própria casa, na própria residência do seu ex-feitor. Mas Paulo confiou a Filemon, porque sabia que Filemon
tinha se convertido ao Evangelho. E o poder que o Evangelho tem na vida do homem de transformar. Pois aquele homem que era feitor daquele escravo, agora ele passou a ser irmão em Cristo Jesus. O poder que o Evangelho tem de transformar as vidas. O poder que o Evangelho tem de transformar e o poder que o Evangelho tem de cuidar verdadeiramente das pessoas. Meus amados irmãos, devemos ter as nossas obras. Nós, como cristãos, temos nossas obras, mas muitas vezes nós nos tornamos aqueles homens que só enxergam somente as obras, não vê a graça e não vê a fé. Muitas vezes nós deixamos a graça de Deus e a fé em um local reservado e queremos aparecer as nossas obras mortas como homens para que nós venhamos aparecer. Mas como João Batista bem colocou, é necessário que eu venha diminuir e que Cristo cresça em minha vida. Isto está faltando muito, meus amados irmãos, nos dias de hoje. De nós como cristãos querermos diminuir e que Cristo venha aparecer e venha crescer em nossas vidas. Eu costumo relembrar sempre que estou conversando com os familiares, não passei isso ainda, eu creio que não para os irmãos, mas conheci um amigo logo na minha caminhada cristã, no início. Ele falava sempre da seguinte maneira, que para nós crescermos ou subir algum degrau, é necessário que a gente desça um degrau. Se você quer crescer na sua vida espiritual, na sua vida cristã, é necessário que você desça um degrau. A humanidade, o homem, as suas cobiças, ele almeja sempre subir degraus nas suas vidas seculares, profissionais, mas na nossa vida cristã, quando nós subimos, nos tornamos muitas vezes soberbos e autossuficientes, mas quando nós descemos degraus, mais nos aproximamos ao pé da cruz, ao pé de Cristo Jesus. Não que nós venhamos baixar as nossas cabeças, deixarmos que as pessoas venham nos pisar, venham nos maltratar. Não. A humildade não é isso, meus irmãos. A humildade é nós sabermos as nossas limitações. Sabermos que como homens temos total dependência de Cristo Jesus em nossas vidas. Portanto, que nós venhamos pegar essa medida do ter, que muitas vezes nós queremos em nossas vidas seculares. O céu não é o limite para o homem natural, mas para nós, o pé da cruz é o princípio de tudo aquilo que almejamos. Se almejamos o céu, devemos descer para o pé de Cristo, ao pé da cruz. Não venhamos ter as filosofias desses homens que têm a mentalidade voltada para se exaltar, se ensoberbecer, de atingir o céu como limite. Nós jamais, cristãos, almejaremos ou chegaremos ao céu sem nós não descermos ao pé da cruz. É lá o nosso refúgio, o nosso pavilhão secreto. É o nosso ponto de partida. E lá nós devemos permanecer, porque Cristo é que vai nos ensinar, que vai nos guiar.
ao caminho que leva a Jerusalém Celestial. Portanto, não são as nossas obras, como homens, que vai nos qualificar e dizer que nós somos verdadeiramente servos de Deus, mas são as nossas obras vivas de cuidarmos realmente daquelas pessoas que são carentes da graça, da misericórdia, do amor e da bondade da parte de Deus. Eu costumo sempre dizer, trazer uma saudação com graça, paz, misericórdia, amor e bondade. E digo que a paz foi dada aos judeus, a graça aos gentios, misericórdia, amor e bondade à igreja. E é isso que nós devemos ter, misericórdia. Porque se nós não tivermos misericórdia, nós estamos sendo hipócritas. Porque Deus teve misericórdia de nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O amor, o cuidado que Paulo teve com Onésimo, quando o apresentou a Filemão. E a bondade, a obra viva em Cristo Jesus. Paz, graça, misericórdia, amor e bondade são atributos que nós como igreja devemos ter. E Paulo teve esses 3 atributos quando levou Onésimo à presença de Filemão. Filemão poderia muito bem ter negado, mas ele, como uma nova criatura, um novo homem convertido ao Evangelho, ele recebeu. Porque também quem apresentou a ele tinha respaldo, tinha vida, que foi Paulo. Portanto, meus amados irmãos, em nossas vidas cristãs, que eu e você venhamos ter respaldos. Vamos deixar de lado as nossas credenciais e vamos ter credibilidades para apresentar essas pessoas a Cristo Jesus. Tá bom, meus amados? Quero lhes agradecer por essa rica oportunidade, por essa pequena reflexão, mas com um conteúdo tão grande, que são essas pequenas essências que nós poucas vezes lemos e vemos, porque é um texto pequeno, um livro pequeno, mas um conteúdo muito proveitoso, muito edificante para nossas vidas, como é o livro de Filemão. Tá bom, meus amados irmãos? Quero lhes agradecer por mais uma tarde que vocês nos concederam de estarmos junto com vocês e dizer que Deus continua no controle de todas as coisas, tá bom? Graça, paz, misericórdia, amor e bondade da parte do nosso Deus. Um abraço, amados. Deus os abençoe em nome de Jesus.